só pra gente retornar um pouco do que foi dito no episódio anterior, bem resumidamente, a gente falou ali basicamente sobre sentido de vida. Ao longo do episódio, de maneira bem resumida, a gente pode dizer que a mensagem que ficou ali sobre sentido e sobre sentido de vida mesmo é que o sentido de vida ele tem a ver com alguns elementos muito básicos. O primeiro deles é coerência. Então, para você ter uma vida que tenha significado, né, você tem que ter uma percepção de que a sua vida é coerente. Então o sentido vem daí. O que é essa coerência? Sei lá, é você perceber que você vive de maneira congruente com seus valores, esse tipo de coisa. Que a sua vida está correndo de acordo com seus planos, e não para outro lado completamente descacetado. É você perceber que a sua vida tem propósito, ou seja, propósito no sentido de que você está caminhando daqui para algum lugar. Você não está só vivendo cada dia como se fosse um novo dia, o último dia, e sem que a sua vida tenha um fio narrativo. Não. Os dias são individuais, mas eles são degraus que você está galgando para atingir um determinado objetivo, ou mais de um objetivo, né, claro. E significância, que é sentir que a sua vida importa, porque assim, você pode ter coisas muito boas na sua vida, mas, sei lá, você por algum motivo sente que a sua vida não importa muito. Você também não vai ter um sentido de vida legal, né? Você não vai ter essa percepção de que a sua vida tem significado. Isso eu tô, assim, resumindo de maneira bizonha tudo que a gente falou naquele episódio que durou, acho que mais de 1 hora. Mas é mais ou menos assim que os estudos de sentido de vida também resumem os elementos que compõem essa experiência de sentido de vida. Só que acontecem coisas, e aí, assim, uma ampla gama de coisas que fazem com que esses elementos aqui, eles se corrompam de alguma maneira. E aí vem a crise. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quer falar alguma coisa, Sally, antes da gente prosseguir? Sim. Eu acho que isso pode ser analisado tanto de um ponto de vista individual, né? Assim, se a gente fosse falar de uma pessoa que está num estado depressivo, que está desconectada com seus valores mais profundos, que está vivendo uma vida sem um propósito maior e etc. E também falar num sentido mais amplo, que eu acho que é um dos objetivos também de hoje, né? Sim. Analisar um pouco a crise de sentido como um elemento que caracteriza um pouco a época. Sim, isso. A nossa Sim. época, e todos nós somos fruto de uma época, né? A gente nasce numa época e, inevitavelmente, a gente vai ser influenciado de múltiplas maneiras, influenciado pelas influências é ótimo, né? Por fatores específicos de uma época. Então, tem vários componentes aí que eu acho que, eu não sei se a gente chegou a falar no último episódio profundamente, mas de aumentos de índices de determinados transtornos e de ansiedade, de depressão e etc. Eu comentei, acho que no início do episódio passado, isso. Então, a gente pode, de certa forma, fazer uma espécie de diagnóstico social, né, para tentar entender um pouquinho, não somente uma psicologia individual, como um psicólogo faz na sua atuação clínica, mas também uma psicologia da época, pode-se dizer, né? Isso, muito boa, exato. Então é isso, as crenças, as práticas, os conceitos dominantes, até um pouco o linguajar, a terminologia, etc., que a gente usa, sempre está influenciado também por fatores históricos, por fatores sociais e por fatores da época. Então, acho que a gente pode hoje começar falando isso, né? Que a crise de sentido pode ser analisada de um ponto de vista individual, mas também de um ponto de vista mais amplo, que é o que a gente pretende fazer aqui hoje. Isso. Isso daí que você falou é muito importante, porque colocando uma lupa mais assim sobre isso que você falou, o momento em que a gente vive é importante para a experiência de sentido, porque o sentido, ele não é só individual, né? Ele não tá só na pessoa. O sentido, ele é uma experiência que aparece quando, claro, alguns elementos individuais estão presentes, são os que eu falei no início, coerência, significado e tal. Mas essas coisas emergem quando você tem um contexto propício para isso. E você pode entender contexto no sentido amplo como a época, né? Como você falou.
Por quê? Porque é a época em que a gente vive, é um momento histórico. São os elementos da cultura que oferecem uma coisa que alguns autores, o MacIntyre, ele usa esse termo, inclusive, eu gosto muito, já vi outros autores usando, não sabia que vinha do MacIntyre. É a época e a cultura que fornece a gramática com a qual você vai falar e pensar sobre o sentido. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu... por exemplo, a gramática que a gente usa hoje para falar sobre sentido não é a gramática que o medieval usava. Por quê? Porque a experiência de sentido de vida do medieval estava ligada à presença do cristianismo como uma força cultural e espiritual forte naquela época. Então, a gramática era a gramática da experiência religiosa. É você esperar pelo que vem depois da vida, sei lá, é você ir na igreja, um monte de coisas assim que estão ligadas aos elementos cristãos. Então o cristianismo ele fazia parte da gramática da Idade Média. Qual é a gramática que faz parte da nossa época? É até difícil dizer, porque a gente não tem exatamente. O livro do MacIntyre ele aponta isso. Não é um livro sobre sentido de vida, o do MacIntyre é um livro sobre moral, sobre ética, mas ele fala... Virtudes morais também, né? Exatamente, só que por que eu fiz essa conexão com o sentido de vida lendo esse livro? Porque é um livro que fala sobre virtude. E virtude é um elemento que está muito presente numa vida com sentido se você vive em determinadas épocas. Por exemplo, para uma pessoa vivendo na época do Platão, na Antiguidade, para uma pessoa vivendo na época dos grandes eventos ali que são narrados na Ilíada, que é a guerra de Grécia com Troia, tem aquele filme com Brad Pitt, né, que é muito maneiro, inclusive. Tem uma outra gramática ali, que é a gramática da virtude sendo entendida de maneira diferente da que um grego da época do Platão entendia. Mas é um elemento que faz parte do sentido de vida. É você ter virtude, seja lá como cada época entende. Na nossa época, eu acho que virtude não tem nem mais uma palavra, não tem nem mais um significado claro. Por exemplo, como você definiria virtude? Agora, se eu te perguntasse assim, pô, define aí, o que é virtude? Uma definição que você usaria, não estou perguntando uma definição técnica, não. Eu diria que uma virtude são qualidades que nós buscamos desenvolver para nos tornarmos pessoas melhores. Isso, poderia ir por aí. Só que, se você vive na Idade Média, é muito claro quais são as capacidades que você tem que desenvolver para se tornar essa pessoa melhor. Se você vive na Antiguidade, é muito claro também o que você tem que desenvolver. Aliás, é relativamente claro o que você tem que desenvolver. Se você vive no período heróico, lá das guerras de Troia e tal, também é relativamente claro. Você deve ser um guerreiro honrado e valente. Coragem, glória na guerra e coisas assim. Na Antiguidade, talvez tenha alguma coisa a ver com o desenvolvimento da racionalidade, das virtudes da polis ali, né? Aquela coisa de você ser um cidadão político ali, envolvido nas discussões, no bem coletivo e tal. Cara, hoje em dia a gente não tem isso. Por quê? Porque a gente vive num período extremamente individualista. E é muito difícil você ter sentido de vida como essa experiência que eu tô falando, né? Que vai para além do individual, se você justamente vive numa época que é extremamente individualista. O que significa uma época extremamente individualista nesse sentido que eu tô falando? Significa que você, como indivíduo, basta a si mesmo. Os seus parâmetros não estão na coletividade, os seus parâmetros não estão na cultura, os seus parâmetros estão em você mesmo. Você é dono do seu nariz em todos esses sentidos possíveis. Por exemplo, é você que determina o que é bom, é você que determina o que é uma vida boa, é você que determina o que é uma vida com sentido. Por exemplo, eu posso ter parâmetros de sentido de vida totalmente diferentes dos da Sally. Isso não faria o menor sentido nem na Idade Média, nem na Antiguidade, nem no período heróico. Não faria, simplesmente. Isso não tem sentido. Porque o sentido de vida, ele está ligado a você ser uma peça dentro de uma narrativa maior. Só que a gente não tem mais uma narrativa maior para encaixar a nossa individualidade, entende? A gente não tem no que se encaixar. Então o sentido ele acaba ficando muito individualizado, muito subjetivo. Como ele é subjetivo, cada um pode ser o seu. Pode ter o seu. E cada um tendo o seu, ele pode diferir 100% de uma pessoa para outra. A gente pode dizer que hoje em dia, no planeta Terra, claro que é um mega arredondamento isso que eu vou fazer aqui, uma mega generalização. Mas a gente pode dizer que, se na Antiguidade o sentido de vida estava ligado ao heroísmo, depois a polis, o intelecto, a racionalidade,
na Idade Média, sei lá, virtudes que são uma mistura de filosofia grega com cristianismo, a gente pode dizer, ou seja, eu estou falando que cada época tem mais ou menos um parâmetro de sentido, né? Eu posso dizer que hoje em dia existem 8 bilhões de sentidos de vida, de parâmetros, porque cada indivíduo tem o seu. Sim. Então é mais ou menos esse o cenário. O que faz com que as coisas fiquem extremamente arbitrárias, né? Assim, o que é uma boa vida é algo muito arbitrário, muito aleatório. E, se eu não me engano, acho que o MacIntyre até fala no livro algum exemplo de ao se justificar por que você faz tal coisa, um tipo de resposta recorrente ser faço porque quero. Isso. Não sei se eu tô tirando isso do livro ou se eu tô pensando nisso agora, mas enfim, esse tipo de resposta até simplista e até um pouco infantil, eu diria, né? Porque, ainda que seja porque quero, de fato, algo, é importante a gente poder ter a capacidade de justificar o porquê que a gente faz determinadas coisas, né? O porquê que a gente toma determinadas decisões orientada em algo... decisões orientadas em algum direcionamento maior, né? Sim. Agora, quando você fala faço porque quero, eu faço porque quero. É tipo aquela resposta da criança. Porque aquilo. É tipo porque sim, né? Lembra quando você é criança? Isso. Assim? Porque sim. Tô fazendo isso por quê? Porque sim. Então acaba ficando um pensamento muito circular, né? Muito sem corpo, muito sem densidade e muito emotivista, né? O MacIntyre fala que a gente tá na era do emotivismo. Ele usa esse termo, né? O emotivismo, nesse caso, é uma tentativa dele de juntar esses elementos que eu tô falando, né? Que é o excesso de subjetivismo da época e, ao mesmo tempo, a tentativa de conectar as virtudes morais com as emoções. Eu acho que a justificação disso vai um pouco por um lado que a gente vai se perder se abordar no episódio, mas basta guardar que o que ele tá chamando de emotivismo ali é a substituição desse fundo narrativo cultural que estabelece que cada indivíduo é uma peça dentro de um jogo maior, digamos assim, pela emoção de cada pessoa. Então, é a substituição das grandes narrativas pelo fiz porque quero, exatamente. Porque fiz porque me senti bem, assim. Se eu me sentir bem, tá certo. Exato, a arbitrariedade na justificativa de uma determinada escolha, né? E por conseguinte, a anulação de critérios impessoais, digamos assim. Sim. Ou seja, muito pelo contrário, são justamente os critérios pessoais que vão compor o fio narrativo para se justificar algo. Isso. E aí, nesse sentido, cai num terreno bastante pantanoso, assim, eu acho. Porque, por exemplo, se você vai no âmbito da justiça, do direito criminal, sei lá, estipular o que torna um determinado ato um crime ou não, né? Poder definir, fazer a tipologia de determinados atos, é necessário estipular critérios impessoais, né? Porque senão, como é que a gente pode falar, por exemplo, né, um exemplo de um Estado democrático de direito que vá dar uma mesma punição para uma pessoa que cometa um crime, e aí se a pessoa simpatiza com aquele determinado político que cometeu o crime, vai minimizar aquele ato de corrupção, por exemplo, porque eu vou com a cara dele, aí entra a pessoalidade. Aí o crime deixa de ser tão severamente condenável porque a pessoa simpatiza com uma pessoa que o cometeu. Então, os critérios impessoais perdem um pouco a validade e a simpatia da pessoa pela outra pessoa começa a pesar mais, né? Tem um pouco a ver com pós-verdade isso também, com a era da pós-verdade, onde as pessoas acabam levando em consideração muito mais a sua simpatia ou a sua antipatia por determinada situação, por determinada causa e etc., do que com fatos objetivos, né, com evidências objetivas que possam vir a condenar um político que ela goste ou vir a inocentar um político de que ela desgoste, vice-versa.